No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a disciplina Fonética e Fonologia, que foi uma disciplina que eu tive no segundo período de letras do ano passado, em 2022. Eu estou montando essa playlist sobre os períodos e também as disciplinas dessa faculdade que eu estou cursando atualmente. Voltei para o primeiro período, porque ficaram algumas matérias para trás, mas oficialmente eu estou no terceiro período. Então, o ano agora é 2023 e essa matéria que eu vou falar bem rapidamente aqui no canal, de forma bem resumida mesmo, eu tive ela, ou eu cursei ela em segundo semestre de 2022. Antes de entrar na matéria propriamente dito, vou ler bem por cima a ementa do que se espera dessa disciplina. Ementa é um documento norteador que toda disciplina no curso superior geralmente tem. Esse documento apresenta os conteúdos que estão programados e também as referências bibliográficas básicas. Ementa. Essa disciplina, dirigida aos acadêmicos do curso de Letras Português e Inglês, apresenta fundamentos teóricos para análise de segmentos sonoros em línguas naturais. Nela, os estudantes têm acesso a conceitos básicos sobre fonética e fonologia que lhe permitirão operar com o rudimento de análises linguísticas nos níveis fonético e fonológico. Ao final, o estudante será capaz de descrever e examinar segmentos sonoros da língua, correlacionando-os às premissas de fonêmica e convenção ortográfica da escrita. O que se aprende nessa disciplina? Os temas de estudo são 4. Fonética, objeto de estudo, aparelho fonador, alfabeto fonético internacional, mecanismos da produção de segmentos consonantais e vocálicos do sistema sonoro do português. Tema 3, transcrição fonética e escrita ortográfica. Tema 4, fonologia, objeto de estudo, premissas da fonêmica e procedimentos de análise. Bom, os livros que a professora usou e que estão aqui na ementa são 3, e eu trouxe 2 para mostrar aqui no vídeo. O primeiro é esse aqui, que ele já está famoso aqui no canal, porque ele realmente salvou minha vida, inclusive nessa matéria logo que eu entrei. Salvou minha vida aqui no curso, né? E a professora também usou esse livro, então me ajudou. E o principal livro que ela usou em todas as aulas, praticamente, é esse aqui. Fonética e Fonologia do Português, da Thaís Cristóforo Silva. O link de ambos os livros estão aqui na descrição, caso você queira ter esses livros. Dá uma olhadinha ali, às vezes compensa. E eu acho que para o curso de letras, para quem está na faculdade, compensa muito ter esses livros aqui, ou ter algum lugar onde você possa consultar, né? Como é o meu caso, eu consulto todos os livros aqui na biblioteca da PUC. Então vamos lá. Ela também usou outros textos, não foram só esses aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é que tem que procurar diferenciar o que é fonética e fonologia, até porque o nome da matéria é fonética e fonologia oficialmente, né? Fonética, logo que a gente entrou na turma, a professora trouxe esse material aqui, ó. E fonética, a fonética trabalha com os sons propriamente ditos, como eles são produzidos, percebidos e que aspectos físicos estão envolvidos em sua produção. Já a fonologia opera com a função de organização desses sons em sistemas. Bom, o que é que esse livro traz sobre essas diferenças? Então vamos primeiro focar na fonética, então, que é os sons propriamente dito. Ou seja, o objeto de estudo da fonética são os sons. Esta parte, estou falando agora de fonética, esta parte é dedicada ao estudo da produção da fala do ponto de vista fisiológico e articulatório. Então, quando se pensar em fonética, é isso, a questão de como o som é produzido do ponto de vista físico mesmo, sabe? É fisiológico, articulatório. A fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana. E aí aqui o livro traz algumas áreas, né? Fonética articulatória, auditiva, acústica, e nesse vídeo eu vou falar sobre a fonética articulatória. Compreendo o estudo da produção da fala do ponto de vista fisiológico e articulatório. E aí já no início, ali nas primeiras aulas, a professora nos ensina o que é o aparelho fonador. Eu vou mostrar, o aparelho fonador é isso aqui. Se quiser, inclusive, coloca no Google que já aparece bastante coisa sobre isso. O aparelho fonador no livro é dividido ou categorizado dividido em 3 áreas. Sistema articulatório, que é a faringe, a língua, o nariz, palato, dentes e lábios. O sistema fonatório, que é a laringe, onde está a glote. E o sistema respiratório, pulmões, músculos pulmonares, brônquios e traqueias. Então esse é o aparelho fonador. Toda a parte física por onde os sons da fala são produzidos, né? Claro, tem alguma coisa anterior a isso que já envolve neurolinguística e tudo mais, mas isso é uma outra discussão que a gente não aborda na disciplina.
E nós fomos progredindo, então, nesse tema de fonética ao longo de um semestre. Foram 2 semestres. O primeiro semestre a gente aprendeu o que era fonética, as ideias principais disso, e no segundo semestre a gente aprendeu o que é fonologia. Então, no primeiro semestre a gente aprendeu a fazer descrição dos segmentos consonantais e vocálicos. E os consonantais, toda língua, o que diz o livro sobre isso? Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução nas cavidades. Ou seja, se existe existe uma corrente de ar, né, produzida quando nós estamos emitindo os sons da fala. Quando essa corrente de ar ela é obstruída de alguma forma, então o que está sendo produzido é o som ou fone de uma consoante. E aí nós aprendemos a identificar isso e onde está sendo produzido e como. Então aqui é que entra um outro conceito que aprendemos nessa matéria: o lugar de articulação das consoantes e o modo ou maneira de articulação. O lugar, vou dar um exemplo, tem vários locais onde pode ocorrer, né? Bilabial, lábio dental, veolar, entre outros nomes. Mas eu vou dar um exemplo de bilabial para você entender o que quer dizer isso, local de articulação. Por exemplo, a palavra boa e a palavra pá, ou fone. Vamos pegar a palavra boa, que é melhor. A palavra é boa, né? Então vamos pegar o fone, esse B que começa a palavra boa. Então é veja que aqui eu estou identificando, estou dando um lugar de articulação que é bilabial. Por que chama bilabial? Porque envolve os 2 lábios e eles estão obstruindo a passagem de ar. Então isso faz surgir a consoante, ou depois aqui na matéria, né, o fone lábio inferior e lábio superior. Então isso é o lugar de articulação. E o modo de articulação significa uma outra coisa, né, que são oclusivas, nasais, fricativas, entre outras. E aí nós tivemos acesso a uma tabela fonética consonantal. Isso aqui, ó, bem interessante, ó. E a gente aprende o que aqui? Tá vendo? Isso que eu acabei de falar, a articulação, a maneira como acontece e o lugar, que pode ser bilabial ou local de articulação, né? E aqui tem todas as consoantes, tá vendo? E se elas são vozeadas ou desvozeadas. Bem interessante isso. O que mais? Que esse vídeo já tá ficando longo, né? E não sei se vai dar tempo de eu falar de fonêmica. E a gente aprende a fazer a descrição de segmentos vocálicos também, quanto à altura da língua, quanto à sua posterioridade da língua, ou seja, a posição da língua no trato vocal. Beleza, e então foi isso. Então vamos para a fonêmica. Claro, a gente aprendeu a fazer transcrição fonética também. Assim que nós terminamos o básico sobre fonética, a professora ensinou a fazer transcrição fonética, que é um pouco diferente de transcrição fonêmica. Ok, agora vamos para a fonêmica. Fonêmica. Um dos objetivos centrais da fonêmica é fornecer aos seus usuários um instrumento para a conversão da linguagem oral em código escrito. Aqui eu quero voltar a esse texto que a professora trouxe lá no início da aula, que é assim, ó, a fonética trabalha com os sons propriamente ditos, onde eles estão acontecendo e como, né? Já a fonologia opera com a função e organização desses sons em sistemas, ou seja, enquanto que a fonética é descritivo, mostra exatamente... Deixa eu até ver uma coisa num outro texto, se aqui vai dar tempo no vídeo. Enquanto que a fonética ela é um pouco mais descritiva, a fonêmica é diferente nesse aspecto. Deixa eu ver se eu acho, porque eu acho que isso aqui é bem importante eu mencionar. Deixa eu ver se vai dar tempo, acho que vai. Olha só. A fonética e a fonologia são as áreas da linguística que estudam os sons da fala. Isso está claro já no nosso vídeo de hoje, né? Por terem o mesmo objeto de estudo, que são os sons da fala, são ciências relacionadas. No entanto, esse mesmo objeto é tomado de pontos de vista diferentes. A principal preocupação da fonética é descrever, por isso que ela é descritiva os sons da fala, enquanto que a fonologia procura interpretar. Essa é a diferença básica entre fonética e fonologia. A fonologia interpreta os resultados obtidos por meio da descrição fonética dos sons da fala. Deixa eu voltar para o livro principal aqui, onde ele fala da fonêmica. E aí, o estudo da fonologia, né? Ela tem algumas premissas, eu vou trazer algumas delas. A premissa 1, os sons tendem a ser modificados pelos ambientes em que se encontram, que foi o que a gente estudou mais na matéria. Os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos, os sons tendem a flutuar, e também tem a premissa 4 que a professora nem abordou. Deixa eu ver se eu penso num exemplo de fonêmica, porque a gente tem que entender, aqui nesse caso da fonêmica,
a diferença que existe entre fone, porque quando a gente está falando de fonética, a gente está estudando os fones, e na fonema e na fonologia, a menor unidade estudada são os fonemas. Então, por exemplo, eu vou dar para finalizar esse vídeo, a palavra vaca e faca são palavras idênticas, exceto pelo primeiro fonema, pelo fonema que começa essa palavra. Então é de faca e vaca de v. Veja que isso diferencia as palavras, por isso que fonologia estuda o valor em si daquela ocorrência, né? E não está muito preocupado em saber onde ocorre. A fonética não, a fonética quer saber onde que acontece o v ou v, e a fonêmica não, é diferenciar vaca de faca. São palavras idênticas, exceto por um fonema. Então esse foi o vídeo de hoje, com uma visão geral do que a gente estuda nessa matéria. Espero ter ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a última matéria que eu tive do segundo período. Vou trazer vídeos específicos sobre fonética e fonologia aqui no canal, beleza? Valeu!